Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Que prazer e que alegria ter você aqui conosco. Hoje a gente vai aprender mais sobre linfangite. Teremos ainda uma entrevista sobre principais problemas circulatórios no verão e relações tóxicas e o impacto delas na saúde mental. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando em todas as nossas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco. Lá no Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube, Hit TV, por lá você se inscreve, ativa as notificações para receber todo o nosso conteúdo, não vai perder nada. Depois de cada programa, você sabe, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser, mas através da conexão aí com a internet, o acesso à plataforma, você assiste a transmissão ao vivo em tempo real, mesmo quando estiver fora de casa e sem uma TV à sua disposição. Então, muito legal conseguir acessar de qualquer lugar do mundo todo esse conteúdo e a transmissão ao vivo. Eu também estou nas redes sociais aguardando a sua participação no programa de hoje e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Primeiro tema de hoje é linfangite. Você já ouviu falar? A gente vai entender do que se trata com o nosso convidado, Dr. Mauro Andrade. Ele é angiologista e cirurgião vascular, responsável pela Comissão de Doenças Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional de São Paulo. Doutor, alegria tê-lo aqui. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Denise. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde. Linfangite, doutor, o que é? Olha, você sabe que eu estranhei até um pouco a sugestão do tema, porque não é um tema que as pessoas perguntam frequentemente. Mas linfangite é uma inflamação dos vasos linfáticos, né? Que pode ser de várias origens, né? A inflamação dos vasos linfáticos mais frequente é aquela que a gente chama de erisipela, que na verdade é uma infecção dos vasos linfáticos. Então, normalmente as pessoas perguntam mais sobre esse tipo específico da linfangite Sobre erisipela, e não sobre a linfangite em geral. Porque você pode ter linfangites associadas a câncer, a agentes químicos, agentes físicos. Tem outras formas de linfangite que é uma inflamação do vaso linfático. Mas a que é mais famosa mesmo é a erisipela. E o que provoca? Então, são vários tipos de linfangite. Isso. O tipo mais comum a manifestação mais comum é a erisipela. Mas o que causa tudo isso? Olha, a erisipela especificamente é uma inflamação superficial da pele, né? Causada por uma bactéria muito específica e muito sensível a tratamentos antibióticos. A causa, normalmente, é uma porta de entrada, uma abertura na pele, uma pequena ferida, uma micose, em que a bactéria que reside na pele encontra condições ideais para se disseminar dentro do espaço contido pela pele. Então, uma infecção superficial, uma infecção de pele. E pensar em tratamento, se é uma bactéria, com antibiótico. E tem cura, a gente se preocupa muito em falar se cura ou não, né? A infecção em si, sim, ela é facilmente curável com antibióticos simples, não são antibióticos complexos. São antibióticos, a maior parte deles, a penicilina é super eficiente para tratar a erisipela. Às vezes, o que atrapalha um pouco é o processo inflamatório, né, que a gente também precisa controlar, não só matar a bactéria, mas também diminuir o processo inflamatório, porque essa inflamação dos vasos linfáticos pode levar a uma obstrução, um funcionamento ruim dos vasos linfáticos e causar outros problemas mais tardios. Então, quanto antes a gente trata a erisipela, melhor a chance de ter uma vida mais isenta de problemas relacionados. Se puder pensar em sintomas, elencar os mais comuns, tem? Tem. A erisipela, como é uma bactéria que é muito próxima daquela bactéria que as crianças têm na amígdala, né, nas amigdalites, então os sintomas são muito parecidos. Começa com mal-estar, febre alta, calafrios, às vezes vômitos, né?
E depois, às vezes, depois de algumas horas, 24, 48 horas, é que a gente observa a lesão da região que está com a erisipela. Então, frequentemente, os sintomas antecedem ao aspecto clínico. Então, muitas vezes, o pessoal não faz o diagnóstico porque tem esses sintomas de uma infecção mais importante, mas não se identificou ainda a região onde começou esse problema. Para fazer diagnóstico, a gente pensa no quê? Exame? Não, o diagnóstico é sempre clínico, sempre clínico. É que essa demora de aparecer o quadro clínico, às vezes atrasa um pouco o diagnóstico. Então o pessoal pede aqueles exames mais simples, um hemograma, né, um exame para medir a inflamação do sangue, que estão alterados, mas isso às vezes é inespecífico. Vai aparecer ali uma desordem, mas você não vai conseguir pontuar muito onde é. Aí, com o passar das horas, aí aparece. Aí começa a ficar uma área bem vermelha na pele, dolorida, inchada, com bordas vermelhas bem definidas. Então é um quadro bastante típico de erisipela. Tá. Coceira, pensar aqui, então quem tem pele seca, por exemplo, né? Então são peles que podem coçar mais. E aí quanto mais fina essa pele, mais seca, coça, a gente pode gerar lesões, né? Então feridas ali sem ter nenhum problema. Pode ser porta de entrada? Pode sim. Então, essas pessoas que já tiveram uma história de erisipela no passado, são orientados a cuidar bem da pele, né? Evitar essas lesões tipo micoses entre os dedos, né? Que são os pontos de entrada mais frequentes. E quando a pele é ruim, é melhor tratar mesmo, né? Então, porque você tem razão, isso acaba sendo uma porta de entrada para eventual recorrência da doença. E aí pensa assim, fazer um tratamento mais prolongado quando você já tem um histórico? Porque é muito comum, doutor, e eu acho que é muito nosso, melhorou, a gente para de fazer os tratamentos. Não tem, às vezes, ali... Às vezes tem o papel educacional do médico, mas às vezes também isso falha, explicar por que a gente tem que tomar tantos dias do remédio, mesmo já estando aparentemente tudo bem, né? Então, essa falha ou não entender muito bem os porquês, os motivos, será que deixa a gente mais suscetível? Deixa sim. O tratamento antibiótico nem é muito prolongado, esse da fase inicial, né? 4, 5 dias é o suficiente. Em média, o pessoal dá uma semana de antibiótico. O problema é que essa lesão do vaso linfático acaba predispondo a aparecer uma nova infecção na sequência, né? Então, gente que tem assim, mais de 2 episódios em um ano, eles acabam sendo orientados a tomar um antibiótico profilático, uma penicilina de longa duração, a benzetacil, né, que é a mais comum, justamente para manter um certo nível sanguíneo da droga para não ter essas infecções. E isso às vezes é deixado meio de lado mesmo, né? Você tem razão, isso acontece. Mas não é só o paciente, os médicos às vezes esquecem também. De reforçar a importância de continuar, né? Desse cuidado. E também, vamos combinar que o acesso à saúde nem sempre é tão facilitado, né? Verdade. Às vezes é mais complicado, mais difícil, enfim. Então, legal. O que pensar na coceira, ou o que causou uma feridinha superficial na pele, mas o dano foi mais profundamente. Isso, é superficial, mas é dentro da pele. Isso compromete, por exemplo, a circulação da pessoa? Acomete mais ou é pior quando acomete pessoas que já têm problemas de circulação? Sim. Primariamente acomete o sistema linfático. Então, problemas do sistema linfático podem levar a uma doença crônica que chama linfedema, que é um edema causado por funcionamento ruim do sistema linfático. Por outro lado, gente que tem outros problemas vasculares, tipo problemas venosos, varizes ou uma sequela de uma trombose, que tem um quadro de inchaço mais pronunciado, às vezes essas pessoas têm um pouco mais de idade, precisam ser internadas, então tem um maior risco de ter uma trombose venosa durante o tratamento.
Mas a lesão direta é do sistema linfático, né? Então, assim, na pessoa mais jovem, é essa preocupação que a gente tem para não ter o quadro crônico da doença linfática. Tá, legal. Espera-se um acompanhamento, assim, com que frequência? Tá tratando, aí tudo bem. Você precisa de um retorno para ver que deu tudo certo, que o antibiótico fez o efeito esperado. E depois de quanto tempo a gente deve fazer um segmento, um acompanhamento? Então, quando começa o tratamento antibiótico dessa fase aguda, com 48 horas a gente já sabe se o remédio está eficiente, se o tratamento está correto. Então a gente espera um pouquinho mais para rever em uma semana, né? Para dar todas essas orientações mais da sequência do tratamento, né? Para tratar o inchaço, às vezes a gente trata a inflamação desde o primeiro momento com um pouco de cortisona, né? Às vezes os pacientes têm necessidade de usar uma meia elástica. Então depende um pouco de cada paciente, a condição clínica dele, para a gente definir como é que é o segmento. Então, o mais comum é o acometimento de perna, então de joelho para baixo. Em adultos sim. Em criança, a erisipela é frequente na face. Uau, e ainda criança. É. Difícil o diagnóstico, doutor? Não, é fácil, mas é chato de tratar, né? Porque é uma infecção, para a criança também, ela interfere muito no estado geral da criança. E tendo a primeira vez, você fica mais suscetível a ter de novo. Então são crianças que, por exemplo, têm aquelas lesões de coceira do nariz, né? Do olho. Assim, eu pessoalmente eu não sou pediatra, né? Então eu não tenho muita experiência com erisipela de criança, mas os serviços de urgência de pediatria vêm com uma certa frequência, sim. Tá. Costuma ficar na infância ou você pode carregar isso para a vida adulta, assim, só pra gente... Não, em geral fica. Tá bom. Em geral fica. Vai ter outros problemas depois, né? Legal, falei da pele seca, de coçar. Hoje a gente está mais... os serviços estão mais disponíveis para a gente, os injetáveis, as tecnologias, e tem muita coisa que a gente pode fazer no corpo inteiro. Algo que se faça que pode deixar mais suscetível, então um injetável, pensando aqui, né, tem muita coisa para corpo hoje, esses bioestimuladores de colágeno, essas tecnologias mesmo que são zero invasivas, mas que geram movimento lá dentro. Isso pode predispor de alguma forma ou não tem nada desse tipo? Teoricamente sim, porque muitos desses tratamentos são por aplicações de injeções, né? Então, um cuidado inadequado com manipulação e com material pode levar a bactéria para dentro do corpo. Mas, normalmente, quer dizer, a infecção acaba sendo por problemas do material mesmo. Tá. Perfeito. Erisipela, você falou que é o mais comum. Uhum. E pra gente entender, não é transmissível, né? Você Não. falou que é uma bactéria, não é uma doença transmissível. Não, nem um pouco. E dá pra dizer que linfangite é uma doença. Erisipela tá dentro do guarda-chuva da linfangite. Linfangite, ela simplesmente define uma inflamação do vaso linfático, que pode ser de várias origens. E a erisipela é uma inflamação específica causada por uma bactéria específica, né? Comum de acometer duas pernas, por exemplo? Simultaneamente é infrequente. Tá. Infrequente. Né? Porque é muito azar o exército de bactérias entrar numa perna ao mesmo tempo que na outra. Eu vou pensar aqui em quem tem, por exemplo, uma úlcera varicosa, dermatite ocra, então a pele já é modificada, já tem uma coloração diferente. Dá para pensar que são pessoas mais suscetíveis a terem, não tem nada a ver. Ah, com certeza, com certeza. Primeiro, porque quando tem a úlcera, tem uma porta de entrada evidente que é a úlcera. E a outra é que esses pacientes, em geral, têm a perna inchada, né? E bactéria adora nadar, né? Na esquina, aquela padaria que fica com aquele bolo seco, que fica um tempão sem mofo, né? Aqueles bolos molhadinhos, os bichos gostam, rápido, né? Então, o edema é uma causa, um fator de risco para essas infecções, sim. Quem tem erisipela ou outro tipo de linfangite, aqui erisipela é mais comum, então a gente está usando mais esse nome. Pode fazer drenagem linfática?
Na fase aguda não deve. Precisa primeiro tratar a infecção porque assim, a drenagem linfática, o objetivo dela é transportar a linfa de algum lugar. Então, se a infecção está no vaso linfático, se você for drenar para outra área, teoricamente você pode aumentar a disseminação do doença. Então, você espera controlar a infecção, mesmo porque na fase aguda, esses pacientes têm dor. Não vai dar para manipular. Não dá para manipular. Então, muito frequentemente, a gente trata a inflamação também com gelo, porque acaba ficando mais suportável, né? Compressas geladas, repouso. Então, esse pessoal não está muito disposto aí para fazer a drenagem linfática, não. Se pensar em repouso, perna para cima, ajuda? Ajuda. Diminui o inchaço que a própria linfangite causa, né? Tá. Então, perna para cima. Aí você falou de meias elásticas. E aí, com a indicação de qual vai ser essa compressão? É isso, o especialista tem condição de definir, até porque, independente das doenças, as compressões elásticas, assim, meia elástica não é uma coisa só, né? Tem meias elásticas e meias elásticas. Não que uma seja boa e outra seja ruim, mas o tipo de compressão, a quantidade de compressão, a distribuição da compressão, isso é importante, né? Então, é uma prescrição que tem que ser feita pelo especialista mesmo, né? Não pode o paciente, eu quero uma meia elástica na farmácia. Não dá certo. Você trouxe a informação para gente de antibiótico por mais ou menos uma semana ser suficiente para dar conta dessa infecção. Mas já pode voltar à vida normal? Essa perna já vai estar desinchada depois desse último dia do antibiótico? Pode precisar de mais cuidados? De repente já acabou a fase medicamentosa, mas ainda não dá para fazer uma manipulação? Ainda está fazendo gelo? Uma boa pergunta, Denise. Isso depende do quadro do paciente e depende do paciente, né? Se é uma infecção muito disseminada, muito frequentemente esse paciente vai ter inchaço por um certo período, mesmo com a infecção tratada. Mas tem pacientes mais jovens, com uma lesão pequenininha, pouco quadro clínico. Esses pacientes conseguem voltar a uma vida normal depois de uma semana. Quer dizer, eles conseguem até antes disso. Na fase aguda, para atividade física que faz? É um público que faz atividade física ou acomete mais os sedentários? Dá para dizer algo assim? Não. Acomete todas as faixas etárias. Mas, porque, por exemplo, você vê, uma das portas de entrada é a micose no meio dos dedos. Então, por exemplo, o jovem que está na piscina, nadando, vai no vestiário, pode ter uma micose e pode ter uma erisipela, né? Então, depende, né? Porque mais do que a gente identificar a doença, a gente tem que identificar o paciente, né? Legal. E tratar conforme a necessidade dele. Você falou da micose, e aqui acho que vale a gente pontuar, né? Aí a pessoa faz essa atividade física e tem micose de recorrência, com recorrência. Não consegue se livrar ali daquela situação. Já procurou dermatologista, está fazendo os tratamentos e tem muito. Então, aquela é sempre uma porta de entrada para a doença. Para essa, na micose já é um problema. Ainda abre uma porta para outro problema. Exato. E para outros vários, né? Então, Exato. e aí, claro, você não vai parar de fazer atividade física, que é super saudável. Então, tem que ficar de olho em tudo, né? Em tudo que acontece. Então, mas essas micoses normais entre os dedos, é difícil o tratamento não funcionar. Tá. Quer dizer, se ele não funciona é porque o paciente não entendeu direito o tratamento ou não está passando o remédio adequado. É diferente da micose da unha. A micose da unha é um inferno. É onicomicose, Isso, acho que é, né? mas as micoses interdigitais, se o pé é mantido seco, se passa um creme antifúngico, normalmente não tem dificuldade de tratar, não. Tá. E aí, olho sempre de olho, para não ter essa situação, né? O certo é falar, tenho erisipela ou tive um episódio de erisipela? Quando ele tem erisipela, ele está com febre, então é diferente. Tá bom. Erisipela é o fenômeno agudo, né? Tá. Então, se tratou, teve. Tá. Se está com febre, tem.
E tem a manifestação de febre mesmo? Pode ter. Normalmente tem. Normalmente tem. Tem E alguma febre alta. É isso que eu ia perguntar. Febre alta com calafrio. É o que eu te falei, lembra muito a amidalite pega. da criança. A criança treme de frio, 39, 40, E ainda antes de você conseguir observar qualquer coisa na perna, né? com uma certa frequência. Vai ao pronto-socorro. Aí você falou, vai fazer os exames, É. vai dar uma alteração, a gente não vai saber o quê. É. Dias ou horas depois vem a manifestação na perna. Eu já vi pacientes que foram pronto-socorro com febre. Começou a febre ontem à noite. Foram pronto-socorro de manhã, febre, olharam, examinaram o pulmão, não acharam nada. Aí colheram os exames de sangue e aí o paciente ficou lá aguardando. Quer dizer, a hora que o exame saiu mais tarde, aí já tinha aparecido a lesão. Aí fez o diagnóstico. Mas já aconteceu do paciente ficar sem diagnóstico e voltar no dia seguinte também. Para quem já teve o primeiro episódio, o segundo fica mais fácil de saber o que é. É verdade. Né? Mas o primeiro é sempre o mais difícil ali. Não confunde ou não é grave também se é alguém que já teve trombose, não está relacionado? Não pode confundir, porque Pode. só dá de um lado? Pode confundir sim. Aliás, é uma confusão frequente no pronto-socorro. Porque, às vezes, o paciente já tem a perna inchada, né? Mas só a trombose, por exemplo, ela não dá uma febre alta. Ela pode dar até febre de 37,5, vai? Mas é diferente o quadro clínico, né? Mas, às vezes confunde. Então, muitos pacientes com um quadro de membro inferior acabam chegando no pronto-socorro e fazem ultrassom para ver se não tem uma trombose também, né? Então, a pessoa que, de repente, já teve o primeiro caso de erisipela, já teve uma vez um episódio de erisipela, tem sempre. Eu teria um radar ligado para tomar cuidado, evitar, se for possível, e identificar o segundo episódio o mais rápido possível. Vou viajar. Algum cuidado especial para ter? Porque vou estar fora do meu lugar, fora do pronto-socorro que eu costumo ir, o posto de saúde, longe do meu médico, algum cuidado especial ou não tem muito o que fazer? Então, se você teve uma erisipela no passado, está tudo controlado, sua perna está bem, não tem lesões como portas de entrada em atividade, vai viajar normalmente, né? Mas se é aquela pessoa que às vezes tem quadros de repetição, que até é comum o paciente chegar assim, doutor, começou uma febre ontem. Às vezes você consegue até prescrever pelo que o paciente cita, porque ele está tão acostumado. Então, esses pacientes que têm um quadro de repetição, em geral, quando tem uma doença linfática mais grave, às vezes eles levam antibiótico. Vão para o exterior, tem lugares que não é fácil comprar antibiótico. E né? o acesso à saúde É difícil. bem difícil, né? Difícil. Embora seja uma boa medicina fora, o acesso não é o mesmo que a gente tem aqui, né? Caro e os seguros de saúde que a gente... Bom, primeiro que a gente deve sempre fazer o seguro-saúde para viajar, né? E às vezes lá não é tão fácil quanto língua, né? Tem o idioma, tudo pode ser difícil. Imagina como é que você tem que saber falar o nome da doença em inglês também, identificar ali os sintomas. Então, muito legal, se puder, né? Pessoal que tem com recorrência já viaja preparado e nem vai ter o episódio. Só de tão tranquilo que a pessoa vai voltar com o remédio fechadinho. Verdade. Eu vou me preparar para dar um recado, doutor. Eu já aproveito e me despeço e agradeço a sua participação, mas vou te deixar com a palavra para você fazer suas considerações finais, tá? Tá bom. No Instagram, @SBACVSP, que é a Associação Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional São Paulo, @mauro.andrade, o Instagram do doutor, e eu tenho um underline depois, né? Então, @mauro.andrade_, e o site da sbacvsp.com.br. Doutor, volto sempre, adoro te receber aqui. Para eu me preparar para dar um recado, te deixo com a palavra, porque pode assustar muito receber um diagnóstico, né, um nome que você nunca ouviu falar, linfangite. Aí você, né, então tem ali o tipo, se é erisipela, se é um outro tipo menos comum. Para acalmar os corações, acho que o nosso bate-papo já foi muito nesse sentido, mas dá sua última palavra enquanto eu me preparo, por favor, doutor. Obrigado, Denise. Na verdade, Denise, acho que a coisa mais importante é esse espaço que se oferece
para que as pessoas tenham informações de qualidade. Aliás, é isso que a nossa sociedade objetiva, né? Então, você pode entrar no site da sociedade e tem todas essas informações, né? Então, uma pessoa que está adequadamente informada, ela seguramente vai ter menor número de complicações e um tratamento mais adequado. Então, eu agradeço de novo pelo convite em nome da sociedade e Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. Obrigada, doutor. Para você também, viu? Nós estamos de volta. Nesse bloco a gente fala de má circulação durante o verão. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas, né? Através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. E nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Juliana Pugina, cirurgia vascular. Doutora, alegria sempre te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Dei, mais uma vez. Estou aqui nesse finalzinho de ano, você me falou que é o último programa ao vivo. Isso. Me sinto honrada, então, de encerrar esse ano com chave de ouro, aí pra gente falar um pouquinho de verão. E porque assim, o verão bate a porta, já é verão e já tá um calorão, né? A gente tem vivido dias muito quentes aqui em São Paulo. E a pergunta, né? Para quem já tem problema circulatório, já sofre com o inchaço aí até em temperaturas mais amenas. O verão e o calorão acabam prejudicando a doença, o problema, ou é mais o desconforto? Depende da doença, né? A gente sempre divide as doenças vasculares em 3 grupos principais. Um dos grupos, vocês já comentaram aqui, da parte linfática. A gente tem também da parte da circulação sanguínea, dividido em 2 grupos, que é o grupo das doenças arteriais, que são as doenças que o sangue chega, né, dos vasos que estão levando o sangue para um determinado órgão, para um determinado membro, por exemplo, e as doenças venosas, que são as doenças do retorno do sangue. Para as doenças arteriais, o calor é bom. Aí é que tá. Para a chegada do sangue, o que acontece com o calor? Por que o calor é um problema para algumas doenças circulatórias e é bom para outras doenças circulatórias? Por um fator que chama-se vasodilatação. Então, a vasodilatação é um fenômeno que acontece dentro do nosso organismo, porque a gente tem um poder aqui dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, de regular a temperatura do nosso corpo. A temperatura do nosso corpo tem que sempre estar mais ou menos a mesma. Varia assim, 0,1, 0,2. Se vai muito para cima, a gente chama de febre, né? Um pouquinho, meio grau, 1 grau que vai para cima, já não é febre. Então, o organismo tem que manter essa temperatura independente da temperatura que esteja fora. Então, a gente tem mecanismos para diminuir a temperatura do corpo e a gente tem mecanismos para aumentar a temperatura do corpo. Um dos mecanismos que existem para diminuir a temperatura do corpo é um que chama-se vasodilatação. O que é isso? São os vasos ficarem maiores, passar mais sangue por eles, para que quando isso acontece na superfície do corpo, é como se fosse um radiador. Tem um monte de vasos passando aqui, o sangue passando quente a 37 graus, 36,5 graus, perto da superfície da pele, e aí esse calor irradia para fora. Então, quando está calor, o nosso organismo percebe isso através de um termostato que a gente tem dentro da cabeça, que é uma glândula que chama hipotálamo. O hipotálamo, ele é a mãe de todas as glândulas. É ele que faz toda a orquestra glandular do corpo acontecer e também os fenômenos do sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático. No caso da regulação da temperatura, é uma atividade do sistema simpático de 2 formas diferentes. Ele pode diminuir os vasos ou aumentar os vasos, de acordo com uma substância que é liberada lá no seu cérebro. Olha que coisa maluca. Então, o termostato está aqui dentro. Como é que ele sabe? Pela temperatura do sangue. Quando ele percebe uma alteraçãozinha na temperatura do sangue, ele vai acionar o mecanismo ou de vasoconstrição. Então, quando a gente está no inverno, a gente vai num lugar muito frio, tudo, a gente não fica pálido, a mão fica roxa, porque o sangue sai dos vasos, os vasos ficam bem pequenininhos e ele vai para dentro do nosso corpo, para aquecer os órgãos principais. No calor, acontece ao contrário, vasodilatação. E o sangue vai para a periferia para agir como um radiador e liberar esse calor. Muito bem.
Então, agora vamos colocar esse conceito para as doenças vasculares. Se a gente tem uma doença que a dificuldade é a chegada do sangue, então o sangue precisa chegar melhor. Se eu tô com o vaso maior, é ótimo, porque o sangue vai para aquele lugar. Então, nas doenças arteriais, geralmente no verão, o paciente não sente muito, não tem muita complicação. Ele vai ter complicação lá no inverno, em julho, junho. A gente fala sobre isso. Começa a encher de paciente com dor na perna de repouso, paciente que abre feridinha na ponta do dedo, aquele paciente que claudica, né, que tem dor para caminhar, é um paciente que vai piorar no inverno. Já o problema do retorno, né? Quando o vaso está maior e a gente concentra e chega muito sangue no membro, por exemplo, imagina só que esse retorno está com dificuldade. Por exemplo, no paciente que tem varizes, que tem insuficiência venosa crônica. Se o sangue vai muito e não consegue voltar, o que acontece? Fica todo represado ali na perna do paciente. Ele vai começar a ter sintomas. A primeira coisa que a gente pensa é edema, é inchaço, é água. Mas a água do sangue não é só água. Tem fatores inflamatórios, células da defesa. Então, isso gera um processo inflamatório que leva a sintomas também, como dor em peso, cansaço. Então, a pessoa que tem problema de circulação, primeiro ela precisa saber em que parte da circulação que está o problema para ela poder entender se no verão vai piorar ou se não vai piorar. Perfeito. Então, quando a gente pensa no... o verão, o inchaço, é uma parte do problema. Tem gente que vai ser beneficiado pelo calor. É possível ter problema nos dois? Então, piorar um pouco, ser bom e ruim, em inverno e verão. Dá pra ter problema nos três. Dá pra ter problema linfático, arterial e venoso ao mesmo tempo. O cara ter problema nas três partes da circulação é raro, mas já tive pacientes com esse problema. E aí o sangue nem chega, quando chega não volta. Olha que tristeza, né? E ainda o que sobra de água ali não consegue ser drenado pela alteração linfática. Então é uma tragédia, né? Geralmente esses casos. E precisa de um acompanhamento, tem que ser amigo do vascular. Pois é. Mas assim, enfim, independente do tipo de doença, né? Precisa de acompanhamento e de tratamento. Todas elas têm tratamento. Algumas delas não têm cura, mas a maioria tem tratamentos para melhora de sintomas e algumas delas têm tratamentos que impedem a progressão do problema também, né, e as complicações, coisas assim. Hoje a gente sempre fala que é bom tomar água e também andar, né? Então a gente precisa caminhar e beber água. Nos voos, por exemplo, vocês pedem para que a gente se hidrate bem, porque aí tomando água também a gente vai ter que sair ali da poltrona para ir ao banheiro. Então a mínima caminhadinha vai acontecer. A regra segue igual no verão, né? Então a gente deve fazer um esforço. Hoje tem muito trabalho de casa. As distâncias ficaram mais encurtadas. Tem muita gente aparecendo com problema, com sintoma que não tinha antes, não percebia antes, porque talvez se movimentasse mais. Dá para pensar isso? Dá sim. Quando você fala em hidratação, pensando em trombose, por exemplo, né? Quando a gente vai pegar um voo, sim, a desidratação é um fator de risco para o sangue ter maior probabilidade de formar o coágulo de sangue, aquele trombo que vai entupir a veia, né? Então, para o paciente que tem risco de ter trombose, um dos fatores, não é o fator principal, mas um dos fatores é a desidratação. O fator principal é a imobilidade. Então, tudo que faz com que você fique com a perna parada, principalmente se você estiver com a perna parada para baixo, sentada ou em pé, parado. Tem gente que tem profissões que tem que ficar em pé o tempo todo, sem se movimentar muito, né? Professor que fica ali num espaço, às vezes, de 1, 2 metros se movimentando. Cozinheiro, chefe de cozinha, cirurgião, né? Que fica em pé, operando. Muitas horas e num espaço muito pequeno, então você não movimenta muito a musculatura. E o retorno do sangue e da linfa também no sistema linfático é muito dependente da movimentação da musculatura. Então, quando eu faço o exame de ultrassom Doppler lá no consultório, eu mostro isso muito para os pacientes na tela, porque é impressionante. Realmente, no Doppler, a gente vê a movimentação do sangue, né? Então, você vê se o sangue está indo para frente ou se ele está indo para outra direção. É isso, basicamente, que você consegue ver. Quando eu coloco o detector do Doppler numa veia e o paciente está em pé parado, você olha assim, parece que não está tendo nada, não está passando nada ali. Está passando tão pouco que o aparelho nem consegue detectar com facilidade. Quando a gente aperta a musculatura, né? Quem já fez esse exame sabe que o médico vai apertando assim a perna. Qual que é o nosso objetivo? Fingir que o músculo está se movimentando para que o sangue suba, que vá em direção ao coração.
Porque quem faz essa bomba de retorno é um coração que só bate quando a gente anda, que é a musculatura da panturrilha, a musculatura da coxa, enfim, os músculos das pernas é que espremem essas veias e fazem o sangue retornar. Então, quando você pensa em trombose no verão, né, a gente tem o fator da desidratação, mas eventualmente pode ter o fator da imobilidade nas viagens, então o pessoal viaja mais agora no final do ano. Não é só viagem de avião, tá, pessoal? Tem gente que acha Que é só viagem que é de só avião, é verdade. que acha que é a pressurização da cabine, que é algo mágico que acontece dentro do avião que faz com que dê a trombose. Isso não é verdade. Até tem estudos com aeromoças mostrando que elas não têm mais trombose do que uma pessoa que trabalha em pé, movimentando no chão. Né? Isso é a mesma incidência de trombose. Qual que é a diferença para o passageiro? Ficar sentado. Horas e horas e horas e horas e horas e horas sem levantar. E essa época, né? Que é aquela viagenzinha pra praia, que 50 minutos você tá na praia. Isso. Que vai demorar 7 horas. Carro é mais difícil a gente ficar tão imóvel, mas mesmo assim, nessa situação de trânsito muito grande aqui em São Paulo, que a gente é mestre nisso daí, né? Fica muitas horas, também vai fazer a mesma coisa. Tem um trânsito, a gente quer pegar também, né? Então, carro, então, sei lá, qualquer meio de transporte que você quiser. Ônibus, o que for, ou né? mesmo ficar sentado em casa, também não é incomum. Hoje em dia a gente vê pessoas, principalmente idosas, com dificuldade de locomoção, que ficam muito paradas. Isso vai prejudicar o retorno do sangue, aumentando o risco de trombose e aumentando também o inchaço. Por quê? Lembra, o retorno do sangue ele é dependente da movimentação. Então, se a pessoa fica parada, às vezes chega idoso lá no consultório com queixa de inchaço. A gente vai olhar, diminuição de musculatura, diminuição de atividade. Às vezes a veia está normal, né? Mas a dificuldade é tão grande de retorno do sangue por conta da ação da lei da gravidade. É normal isso acontecer para todo mundo. Agora, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Dá para Então, recuperar? ele precisa movimentar. Você já tem essa diminuição muscular. Dá para correr atrás um pouquinho? Dá para correr atrás. Né? Não precisa ficar ser musculoso, nem fazer musculação para ser um bodybuilder, um halterofilista. Mas um pouco de musculatura que você ganha só pelo fato de, por exemplo, um idoso que está acamado ou que está muito tempo sentado, andar, voltar à sua mobilidade normal, seus afazeres de casa normal, isso já vai desenvolvendo a musculatura. Manter a boa alimentação, né? As proteínas principalmente, o povo gosta de tirar muita coisa dos velhinhos aí, então tem que prestar atenção nisso também. Às vezes é desnutrição também que leva à perda de massa muscular. Então a gente vê isso muito nos pacientes com úlcera, eu já vim várias vezes aqui falar de úlcera venosa também, a gente vê muito isso, desnutrição mesmo proteica nesses pacientes. Porque a gente está vivendo um momento agora diferente. A expectativa de vida, ela tem a sua média, mas o que a gente vê a gente tem extrapolado com folga a expectativa de vida aqui no Brasil, né? Então a gente tem até um que se chama super idoso hoje, né? Imagina, idoso com 60 anos, a gente está falando de pessoas com 90, se aproximando de 100 anos, assim, muita gente, né? Então, a gente está vivendo um outro momento. E como que a gente quer chegar lá? Às vezes a gente quer ajudar, né? Então, os nossos avós, você quer ajudar, você quer servir a água, é um gesto de carinho, mas esse era o exercício dele, de repente, né? De levantar com segurança, tudo né? tem um bom senso, tem a parte ortopédica, às vezes também, que tem que ser levada em consideração. Às vezes a pessoa tem uma alteração de quadril, de joelho, que impede a movimentação. Tudo isso precisa... Então, às vezes no idoso, você pega um idoso assim, você tem que corrigir uma série de coisas, né? É interessante até ter um médico que consiga fazer toda essa parte global, né? Um geriatra, um clínico geral, alguém que cuide realmente desse paciente, porque eles tomam muitas medicações. Tem várias medicações comuns de pressão arterial, por exemplo, que aumentam muito o inchaço das pernas, como os bloqueadores de canal de cálcio. Também é uma queixa muito comum de chegar no consultório, inchaço nas pernas, aí você vai perguntar, que remédio que você está tomando? Aí chega lá, amlodipina, nifedipina, são medicamentos ótimos antihipertensivos, por isso que são usados amplamente, aí tem poucos efeitos colaterais, é um ótimo medicamento. Porém, algumas pessoas têm como efeito colateral da medicação
inchaço na perna. Circulação tá normal, você vai lá, exame de ultrassom Doppler normal, linfático Então, normal. a circulação tá normal, mas incha. E aí chama atenção, Sim, preocupa. o bloqueador de canal de cálcio, ele é um vasodilatador. Olha lá o nosso calor voltando, né? Ele finge que tá calor ali para o seu corpo. Ele causa uma vasodilatação periférica e isso leva a um inchaço que não tem nada a ver com o funcionamento em si da circulação. É um efeito da medicação. Vamos de perguntinha do público? Chegou uma pergunta através do nosso WhatsApp. Pergunta do Gabriel de Belém, no Pará. Todo mundo pode usar as meias ou só quem tem problema de circulação? Posso usar para prevenção? Tenho 30 anos. Obrigada, Gabriel. Sim, Gabriel, todo mundo pode usar meia elástica, mas nem todo mundo precisa usar a meia elástica. O que a gente tem de evidência de literatura científica comprovado que a meia elástica ajuda? Em primeiro lugar, prevenção de trombose em situações em que você tem aumento de risco de trombose. Por exemplo, um pós-operatório, você vai fazer uma cirurgia. No pós uma cirurgia, vale a pena usar meia elástica. Viagens longas, vale a pena usar meia elástica, porque é muito tranquilo, né? Não tem grandes efeitos colaterais. Você pode colocar a meia, simplesmente viajar. Isso diminui comprovadamente a incidência de trombose em viagens longas. Segunda coisa que a meia ajuda demais, sintomas. Então, os sintomas das doenças venosas, que são as doenças da retorno do sangue. Então, quem já teve trombose, quem tem varizes nas pernas, quem tem insuficiência venosa, enfim, de diversos graus, aí, inclusive ferida na perna, dermatite ócrea, tudo isso vai ajudar a meia elástica. Quem tem inchaço pelo sistema linfático, então eu estava falando lá, o pessoal que teve erisipela, que teve linfangite, que acaba evoluindo com linfedema crônico, né, secundário, por exemplo, pode usar meia elástica e deve usar meia elástica para diminuir sintomas e evitar a complicação da doença. Mesma coisa no caso das varizes. Agora, prevenção. Ah, Ju, eu tenho na minha família gente com varizes. Se eu usar meia elástica, vai prevenir de eu ter varizes? Não. Não tem nenhum estudo científico que comprove isso. Né? Então, você usar sem ter sintomas, mesmo que você tenha alguma variz na perna, pensando em não piorar o problema, ou pensando que, se eu fiz a cirurgia de varizes e eu usar a meia elástica, eu não vou ter varizes de novo, provavelmente isso não é verdade. Né? Nenhum estudo conseguiu comprovar isso, nem em gestantes. Né? O pessoal também tem essa questão, eu vou usar na gestação a meia elástica para eu não ter varizes. Essa frase está errada. No sentido de que ela não vai prevenir o aparecimento das varizes. Mas, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma qualidade de vida melhor como gestante, por exemplo, com menos inchaço, com a perna mais descansada, né, chegando no final do dia com aquele barrigão. Não tem como a circulação acontecer de forma normal, como o nosso corpo está habituado que ela aconteça com uma pessoa sentada no caminho do sangue aqui que tem que passar. Não tem como. Então, vai ser mais difícil. A meia vai te ajudar. Então, agora, você usar, Gabriel, para você prevenir o problema, não temos comprovação científica por enquanto que isso seja verdade. Bom seria, né? Seria maravilhoso. Não sei, porque é muito difícil a adesão ao uso da meia, né? Que é uma outra coisa do contínuo, calor, né? Mas eu aprendi com você que dá para usar as meias, que não tem desculpa de que antigamente elas eram feias, né? Parecia meia de vó. Calor tá complicado, porque assim, não tem, é uma meia, né? Um pedaço de tecido. Por mais tecnológico, maravilhoso que as indústrias têm conseguido fazer tecidos cada vez melhores, ainda não é como não se estivesse usando nada. Não é como se não estivesse usando nada. Mas parece as meias finas. O que eu vejo, sinceramente, desculpa, o que eu vejo, sinceramente, na minha prática clínica, né? O paciente que precisa da meia, ele usa a meia, inclusive, no verão. Sabe por quê? Porque no verão é que piora. Dá o conforto, né? Então, ele sente que no verão tá ruim. Então, ele sente a necessidade de meia. E quando ele põe a meia, o alívio que a meia causa na perna é tão maior do que o calor que ele passa, que ele vai usar a meia mesmo no verão. Você ainda tem no seu canal do YouTube os vídeos mostrando como calçar as meias? Ainda tem. Vai né? até sair um novo aí nas próximas... Eu reeditei aquele meu vídeo famoso das meias elásticas. Eu reeditei, deve ser lançado aí agora em janeiro, então um vídeo novinho. Inclusive que eu coloquei, que eu fiz explicando o uso do calçador, que muita gente gosta de saber também, outras formas de colocar meia elástica mais fáceis.
Mas se vocês entrarem lá no YouTube, coloca a doutora Juliana Pugina, vocês vão achar meus vídeos lá, tem muitos vídeos interessantes sobre isso. Usei meia na gestação, em algumas viagens mais longas que eu fiz, e aí usei tua dica pra Virar do avesso. virar do avesso até o calcanhar e calçar. Virar, não percam, lá no YouTube tem um vídeo. E dei dica pra uma outra pessoa. Infelizmente foi tarde a dica, né? Porque ela tava travada da coluna. Encontrei uma pessoa Ixi. prestes a pegar uma viagem, um voo de 12 horas, que tinha acabado de travar a coluna. Era uma senhora colocando as meias. Tadinho. Eu falei, pena que eu só te conheci agora, porque eu tenho uma dica ótima pra compartilhar com você, que não vai acontecer mais isso, né? Porque é difícil, é duro, né? Vamos de perguntinha? Última perguntinha, dá tempo? Última perguntinha do público? Vamos lá. Pergunta da Vani, de São Paulo. Tenho os pés gelados e cãibras na sola dos pés, com formigamentos e sudorese gelada, principalmente no inverno. Pode ser má circulação? É Vani, acredito, né? Obrigada, Vani. Um beijo pra você. Ó, Vani, pode ser, tá? É provável que não seja. Pelo que você está contando, o conjunto de sintomas que você traz na sua pergunta, né, que é formigamento, sensação de dormência, sensação de pé gelado, tudo isso, geralmente tem mais a ver com alterações do sistema nervoso do que do sistema vascular. Pode haver pé gelado por conta de alteração vascular? Pode. Quando que isso acontece? Nos problemas arteriais, quando o sangue não está chegando no pé. Né? Então, aí, como que a gente faz o diagnóstico disso? É muito simples, sentindo a pulsação do pé. Então, qualquer médico pode fazer isso, mas especialmente cirurgião vascular, pode simplesmente sentir o pulso. Aqui, como a gente sente aqui no punho, a gente consegue sentir, não sei se o pessoal consegue mostrar aqui no meu pé. Aqui, ó. A gente consegue sentir uma pulsação também aqui no dorso do pé. Se você procurar aí, você vai encontrar, mais ou menos na direção do segundo dedo aqui, chama pulso pedioso. Se você sentir essa pulsação, o sangue está chegando com facilidade. Então, até esse tipo de exame físico, ele impede você de ficar pedindo muitos exames, tá? Porque nem sempre tem a necessidade. Muitas vezes o exame clínico bem feito, ele elimina a necessidade de você pedir um Doppler, por exemplo, ou até uma tomografia, uma ressonância da circulação, para saber se tem alteração arterial ou não. Se tiver pulso, gente, nos pés, principalmente esse da frente que eu mostrei para vocês, e tem um outro que é o tibial posterior, que é atrás do ossinho aqui, na parte de dentro. Tem uma pulsação também, chama pulso tibial posterior. São as duas artérias principais que estão vindo aqui para a perna que a gente consegue sentir o pulso. Se tiver pulso, não tem problema arterial, tá bom? Isso vai ser talvez difícil de você fazer na sua casa, verificar isso na sua casa, então vale a pena ir no médico para verificar se você tem alteração arterial. Porém, muito provavelmente, essas alterações que você tem não são de doenças vasculares. Você precisa também pesquisar outras coisas, por exemplo, a neuropatia diabética. É uma coisa que cursa com esses sintomas parecidos aí que você tem. Vou agradecer a sua presença, te deixo com mais uma perguntinha. @Juliana Pugina lá no Instagram. @Juliana Pugina lá no Instagram. Obrigada por ter vindo, venha sempre. Obrigada a você. Um ótimo final de ano para você e para sua família. Você também, um Feliz beijo. Natal, que Jesus abençoe sua família. Um beijo naquela bonequinha da Gigi, viu? Um beijão para sua filhota. Obrigada. Adoro acompanhar vocês. Te conheço há tanto tempo já, né? Obrigada por vir sempre aqui atender nosso convite. Obrigada a você. Doutora, para eu me preparar para dar um recadinho, você falou da neuropatia diabética e a gente sabe que o diagnóstico de diabetes, ele estima-se uma demora de 7 até 10 anos para fazer o diagnóstico. Então, a pessoa já tem a doença, mas não tem tanto sintoma, não aparece tanto e aí não faz o diagnóstico. Por mais triste que possa parecer isso, né? Pode ser através da neuropatia, pode ser através de um problema que você detecta ali numa rotina, ou porque a pessoa foi buscar ali um socorro, uma ajuda, porque sentiu uma diferença na sensibilidade, que faz o diagnóstico ali de diabetes? Sim, sim. Geralmente o diabético, hoje em dia cada vez menos, né? Porque as pessoas cada vez mais se conscientizam da necessidade de fazer o diagnóstico precoce antes de que os sintomas apareçam.
Quando você tem os sintomas já nos pés, né, de dormência, formigamento, queimação na ponta dos dedos dos pés, ponta dos dedos das mãos, quando já está perdendo o chinelo em casa, porque já não está tendo mais sensibilidade, né, no tato da sola do pé, geralmente a situação já é mais grave. Essa alteração da neuropatia diabética, ela acomete os nervos da sensibilidade por alteração dos vasos desses nervos. Então, geralmente, os vasos da retina já estão alterados, os vasos do rim já estão alterados. Então, quando o diabético faz o diagnóstico nessa situação, geralmente já tem muitas outras alterações, infelizmente, que não tem mais volta. Por isso, a importância de fazer exames com bastante frequência. Obrigada, doutora. Nossa convidada, a doutora Patrícia Helena Amaral, que é psicóloga. Doutora, obrigada por ter vindo, bom te receber aqui. Obrigada, igualmente, pelo convite. Falar de relações tóxicas, né? O impacto na saúde mental. Vamos pontuar, então, o que são as relações tóxicas? Porque me dá um pouco de medo quando a gente populariza muito um termo. Sim. Eu sou super a favor da popularização, mas não da banalização. Isso. Aí parece que toda relação que não deu certo, por qualquer motivo, é tóxica. Exatamente. Vamos começar por aí? Vamos. Relacionamento tóxico é aquele que te faz mal, sempre, né? Então, é aquele que vai fazendo com que você vai perdendo a sua característica principal de personalidade, vai fazendo com que você se sinta humilhada cada vez mais. Não é só um simples fato, né? É um conjunto de fatores que caracterizam um relacionamento tóxico. Então, ele é bem diferente do relacionamento saudável, né? Então, as pessoas que se submetem a esses relacionamentos, não só no relacionamento amoroso, tem o relacionamento familiar também, que pode ser também tóxico, o relacionamento social e até no trabalho também, né? Então, as pessoas precisam investigar melhor, porque se for só uma característica eventual, assim, por exemplo, se você começa um relacionamento amoroso, por exemplo, e aí o parceiro identifica que você está falando com seu ex-namorado, ele vai questionar, né? Daí parece que é perseguição, não, mas não é perseguição, é uma coisa muito delicada, né? Mas no relacionamento tóxico, quando ele identifica isso, ele quer as redes sociais, a senha das redes sociais, a senha dos e-mails, Né? Um controle muito maior, né? Agora, muito pontual assim não se caracteriza relacionamento tóxico, tá? Você tem percebido isso que eu falei de uma banalização? E aqui, do termo tóxico para relacionamento e também de relacionamento narcisista, pessoa narcisista. Então, assim, até de diagnósticos, né? Então, falando de relacionamento tóxico, não tem diagnóstico de nada, é só algo que faz mal pra gente. Legal. Isso. Mas a gente também acaba banalizando um pouco. Tá tão falado que tudo é tóxico, todo mundo é tóxico. Exato. Né? E entra nessa forma aí que você falou do narcisismo também, né? Isso. Então, todo mundo... não deu certo. Alguém um pouco mais egoísta, é narcisista. E isso é perigoso. É um transtorno. Tem profissional certo para fazer esse diagnóstico. Não é a gente indo na terapia e contando como é o nosso relacionamento, que está só sob a nossa ótica. Isso, exato. Que vai haver um diagnóstico de narcisismo, né? Então, Sim. É bem complicado isso, né? Porque é muito delicado o assunto, né? Porque ele está mexendo diretamente com as emoções e com o psicológico da pessoa, né? Então, quando isso realmente ele vai indo para um processo aonde você vai perdendo a sua rede de apoios, né? Quais são as redes de apoios que nós temos normalmente? Isso vamos trazer para o relacionamento amoroso, né? Que acho que é o que está mais falando hoje em dia, até em conta de narcisismos, né? Mas narcisismo a gente está vendo também muito nas relações familiares, né? Eu vejo muita gente falando, minha mãe é narcisista, né? Considera-se hoje, né, depois que eu fiquei adulta, identificando que a mãe tem um perfil narcisista. Mas, voltando à toxicidade, vendo aí que, geralmente, a pessoa ela vai realmente sumindo, né? A pessoa que, no caso, ela está submetida a esse relacionamento. Porque ela perde, ela vai se afastando dessa rede de apoio dela, que é família, que são os amigos mais próximos, que no começo até identificam que ela não está num relacionamento bom,
né? Mas ela não consegue identificar. Então é diferente, porque ela está submetida a isso, a uma rotina diária. Não é um fator exclusivo, né? Ah, aconteceu, de repente o namorado deu um surto, ficou muito bravo com uma situação, mas isso não acontece sempre, né? Mas, lógico, evitando-se aí a agressão, né? Mas, para realmente se caracterizar isso, ele precisa ter várias características juntas e ter uma periodicidade, porque se for muito eventual, ele não pode considerar. Então, por isso, eu tenho um momento egoísta na minha vida. Eu não sou narcisista, é um momento, né? Ele é muito pontual. Eu falei com você mais alto hoje. É pontual, não é característica que você vai ter todas as noites, todos os dias. Fora que é uma gangorra de sentimentos, né? Uma hora eu estou te agredindo, falando que você é uma pessoa que não serve para mais nada, e ao mesmo tempo, daqui a pouco, eu te ofereço flores e eu falo que você é o amor da minha vida, né? Essa gangorra de sentimentos é que caracteriza muito mais o relacionamento tóxico e que dá uma confusão muito grande na pessoa que está nesse sentido, né? E é diferente, então, nesse sentido mais, porque ela vai ser uma coisa mais recorrente, não pontual. Tem algo que dependa da vítima desse processo? Então, assim, não pontuar, não gosto desse jeito, não faça dessa forma, não gosto desse tipo de controle. É algo que a gente pode, de alguma maneira, em alguma medida, interferir nisso, para que a outra pessoa, de repente, opa, tudo bem, eu sou tóxico, mas eu tenho limites aqui. Essa vítima não me deixa tão confortável. Então, porque falar de relacionamento amoroso, então, assim, pensar num casamento é todo dia, né? Não viu no namoro? Às vezes não viu, né? Só que tem como ajeitar isso? Porque se é um colega de trabalho que você identifica essa toxicidade... Sim, é mais fácil. Você dá um jeito, né? Isso. Então, já tá mais preparado na hora de conversar com a pessoa, pode ser o chefe, o gestor. Isso. É mais fácil você se afastar, talvez, né? Isso mesmo. O grande... acho que a grande visibilidade aí é que, assim, os relacionamentos tóxicos, eles começam muito diferentes, né? Então, por exemplo, o parceiro, isso pode ser uma parceira também, né? Não pode falar que é só homem que é tóxico. Tem muita mulher também que atua nessa vertente. Mas ele começa um relacionamento maravilhoso, vamos dizer assim, né? Como se fosse o príncipe encantado. E a gente sabe que isso não existe, a não ser nos contos de fadas. É por isso que fica muito difícil de identificar. E aí, o que acontece? A pessoa que está sob essa pessoa que é tóxica, ela fica procurando sempre aquela pessoa do início da relação, que não existe mais, que aquilo lá foi só um teatro para ele, né, comandar todo o universo que depois seria com ele sob os comandos dele, né? Porque existe um jogo de poder muito grande, um jogo de medo também, de ele perder a pessoa e vice-versa, porque existe aí realmente um comprometimento emocional muito forte entre os dois, né? Uma dependência emocional. Então, por isso que é difícil da gente identificar, porque existia um começo, né? Vamos fazer aí um link, por exemplo, com uma dependência química, por exemplo, né? Tá. Que o dependente químico, ele experimenta a droga, tem aquela sensação e depois ele fica buscando essa sensação sempre. Por isso que cria o vício, né? Então, esse relacionamento é como se fosse viciante. A pessoa que está lá, ela tem aquele começo tão maravilhoso e é tão empolgante, tão tudo, que depois ela custa acreditar que a pessoa mudou. E aí ela fica até cobrindo os erros da pessoa. Hoje ele teve problema na empresa, por isso que ele gritou comigo. Hoje ele está mais estressado, por isso que ele, de repente, não... Porque daí já vai para o abusivo, né? Ele, sei lá, me agrediu verbalmente, psicologicamente, entendeu? Então, esse é o processo, principalmente nas relações amorosas, que dificulta esse entendimento. E aí, quando ela está aqui, ela já está muito entregue à pessoa. Em relacionamento tóxico, o relacionamento tóxico, né? Pode ser um guarda-chuva, por exemplo, para um ciúme abusivo, um ciúme exagerado, eu não vou usar a palavra abusivo. Um ciúme exagerado, né? Então, não, ele não é tóxico, ele só é muito ciumento. E o ciúme tem uma coisa assim, é ciúme porque gosta muito de mim. Isso, exatamente. Eu acho triste ter alguém que enxergue dessa forma, né? Tem ciúme porque gosta de mim? É isso. Então, você vê, a pessoa começa a não observar mais isso como exagerado, né?
Porque como eu tive um príncipe na minha vida e de repente ele virou um sapo, né? E aí, assim, tudo que ele faz, ela vai justificar. Um ciúme, um controle, por exemplo, eu vou na cabeleireira. Ele vai levar, ele vai buscar, ele quer saber o que você conversou com a cabeleireira, vai pegar o seu telefone, vai investigar o que está acontecendo na sua vida. Então, assim, é um controle excessivo também, né? Então, fica muito difícil dela fazer justamente essa desconexão de quem era e de quem é que está lá. Então, ela fica sempre mas ele vai melhorar, não, ele vai ficar bom, ou ela, né? Vai voltar ao que era, não, ele é tão bom para mim, ele me dá tudo. A gente sempre pensa na figura do tóxico como o malvadão da história ou a malvada da história, né? Sim. Mas isso também não pode acarretar em sofrimento para essa pessoa que age assim? Então você imagina, que triste ter que controlar celular e ver cada passo, controlar por GPS de repente. Isso não traz uma angústia ou de repente é uma tristeza? A pessoa se sente bem fazendo isso ou isso pode revelar também um sofrimento dela? Porque eu tô pensando em como que a gente pode intervir para melhorar isso. A gente não está falando de um diagnóstico, uma patologia, Sim, uma coisa não tá que não... no CID, né? Uhum. Assim, a gente ainda não tem um estudo muito aprofundado do pensamento dessa pessoa que é tóxica, né? Daquilo que eu estudei, daquilo que a gente vivencia, né, dentro da psicologia, existe aí uma certa raiva da mulher, do homem em relação à mulher, por isso que ele sente prazer em fazer isso com ela. Então, de certo modo, a gente acha que não tem sofrimento porque ele sente prazer em machucar, em diminuir, né, em humilhar a pessoa, né? Então, por quê? Porque ela é o sexo feminino, né? Ele tem é muito confuso, porque ele tem um prazer por ela, porque ele gosta ao mesmo tempo, né? Ele tem relação sexual com ela, mas ao mesmo tempo ele minimiza todo esse relacionamento. E também né? é um mecanismo de prazer. E ele, né, por que ele afasta ela dessas redes de apoio? Porque são pessoas que ameaçam. Os outros vão ver que ele é como ele é, ou ela é como ela exatamente. é, né? Então, são os ameaçadores. Ao mesmo tempo que ele é assim, os dois têm medo de um perder o outro. Então, numa discussão, por exemplo, o ser tóxico, ele vai falar que quer se separar, que não aguenta mais, que tudo é culpa dela, né? Isso vai desestabilizar essa pessoa que é a vítima da história. Exatamente, porque você já está dependente emocionalmente dele e às vezes pode ser tanto emocional como financeiro, né? Que a pessoa fica e aí fica muito difícil dela sair, realmente. A gente tem um minutinho para uma última pergunta. Vamos lá? Vamos ver o que chegou para nós através do WhatsApp. Pergunta da Gabriele de Ubatuba, São Paulo. De que maneira as relações tóxicas podem contribuir para a ansiedade e depressão? Obrigada, Gabriele. Oi, Gabriele. 100%, né? Não tem como. Você vai perdendo a autoestima, você vai ficando depressiva, né? A outra pessoa fica minimizando todos os seus sentimentos, ele não se importa com você, né? Então, tudo que você tem de sentimento na relação, você não consegue conversar com ele, você vai guardando e você não tem as pessoas ao seu lado. Então, imagina, é uma bomba, né? Então, 100% a ansiedade, depressão e baixa autoestima estão presentes nessa pessoa. O que a gente pode fazer é fortalecer tudo isso em terapia. Sim, e entender que essas pessoas não estão sozinhas. Elas precisam voltar a recorrer a essas redes de apoios e fazer a terapia para que elas se fortaleçam de novo. Quando a gente muda e de repente quebra esse ciclo, é claro que a gente está falando de relações tóxicas muito genericamente, tem as menos complexas e as muito complexas. Né? A gente pode quebrar, de repente, para que o tóxico enxergue que naquele meio ali ele não consegue mais fazer o que... Dá para você afastar a pessoa, né? Você, obviamente, as pessoas de apoio, se conseguirem voltar e ela acreditar nelas, obviamente você afasta ela desse ambiente e não permite que a pessoa chegue mais, né? Mas é importante também que ele tenha acompanhamento, né? Claro. Que ele possa passar por esse acompanhamento também, para ele entender também o que aconteceu, né? Porque de repente ele fala, eu sou tão bom, mas por que ela me largou? Né? De repente é interessante ele também, ou ela, buscar ajuda também. Mas é importante frisar que essas pessoas não estão sozinhas, independente dessas redes de apoio estarem afastadas, e que o tratamento psicológico é ideal, porque o autoconhecimento, ele é fundamental. Doutora, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Obrigada. @patihelena.psicóloga, @patihelena.psicóloga.
doutora.psicólogo, Facebook Psicologia Atual. Volte sempre, doutora. Obrigada. Viu? Feliz Natal. Obrigada para você também. Amém. Para você que nos acompanhou, esse é o último ao vivo do ano. A gente tem programas incríveis preparados com todo amor e carinho para você. Eu desejo um Natal incrível e que 2024 te surpreenda positivamente em todos os aspectos e a cada dia. Cada dia é uma pequena vida, então que você possa aproveitar na plenitude. Fique com Deus e a gente se vê. Tchau!